implica nos deixar levar por um grande enredo em que o mundo público aparece cindido dessa maneira, ou melhor, requer essa cisão e, ao mesmo tempo, sua mediação. E aqui se insinua a ideia de que é impossível representar politicamente sem o recurso da imaginação individual ou coletiva. O Estado de que eu falo aqui, porém, não é sinônimo de qualquer comunidade política organizada. Eu estou falando de uma entidade historicamente datada, ligada a propriedades conceituais que não existiram desde sempre na história da inteligência política. A principal delas sendo a ideia de soberania. Do mesmo modo, sociedade não remete, pura e simplesmente, ao mundo dos homens associados em geral. Trata-se de um conceito mais específico, de invenção até posterior à do próprio Estado, mas que, no devido tempo, formaria com ele um par inextrincável, ao dar conteúdo às práticas representativas e, então, enredar o próprio significado moderno da democracia. Vamos por partes. Primeiro, caberia esclarecer por que o Estado soberano deveria ser um eixo fundamental da teoria da representação. Pelo menos desde Hobbes, mas talvez antes, o conceito de soberania evolui até perder seu significado absolutista original, que o próprio filósofo inglês havia defendido, mas de um modo que abria caminho para as transformações posteriores. Hobbes é apenas o ponto de partida de uma inversão decisiva dos termos da ideia de representação medieval associada à figura do soberano, essa última plenamente integrada ao sagrado e ao teológico. Em vez do problema da mediação entre céu e terra, ou entre deuses soberanos, o Estado soberano aparece agora como uma questão de mediação entre os homens e os próprios homens. Para usar o jargão da tradição filosófica, de uma questão de alteridade transcendente, colocada pelo cristianismo medieval, a representação política passa a ser um problema de alteridade imanente. Não que em Hobbes e no contratualismo moderno o velho problema medieval desapareça completamente, mas neles já ocorre um deslocamento fundamental. Se é verdade, como certa vez Carl Schmitt afirmou, que os conceitos da teoria moderna do Estado são conceitos teológicos secularizados, não é menos verdade que o qualificativo secular faz toda a diferença. O meu realce aqui não é o teológico, mas é o secular, né? E estamos dizendo, então, que o Estado soberano é uma entidade representativa em sua própria raiz. Mas representante de quê? Na teologia política medieval, a resposta é clara. O soberano é um representante de Deus na Terra. A inversão hobbesiana, que eu acabei de mencionar, significa que o soberano é representante de algo cá embaixo, e não mais de algo lá em cima. Porém, o que é esse cá embaixo? No esquema contratualista, podemos dizer que são os homens colocados em dois momentos, o estado de natureza e o estado civil. O Estado é representante porque é mediação, isto é, a passagem entre esses dois momentos. E aqui estamos diante de uma virada importante no significado da ideia de contrato. Incide que a representação nem é de ordem divina, nem é de ordem natural. O Estado é um artifício, esse é o termo-chave de Hobbes, uma construção humana deliberada. O Estado soberano faz a ligação, mas também a fronteira entre o Estado natural e o homem, entre o homem natural e o homem artificial, o cidadão. Entre os estudiosos da tradição contratualista, há uma longa discussão acadêmica a respeito do estatuto histórico desses conceitos. Mas em autores como Hobbes e depois Kant, podemos encontrar uma explícita pretensão de que o estado de natureza do contrato, na sua fórmula teórica mais pura, é uma simples hipótese, ou para usar o termo extemporâneo de John Rawls, uma experiência de pensamento. É verdade que também se pode falar de estados de natureza históricos, como aquela condição que persiste entre estados soberanos. Mas aquilo que lhes interessa para refinar o conceito de soberania é, sem dúvida, pura abstração. Trata-se não de mediação entre duas realidades, mas entre uma ideia, os homens numa condição hipotética, abstrata, ideal, e uma condição real, e ao mesmo tempo já institucional, os homens como cidadãos. Há muito que se criticar na ideia de contrato, inclusive a transposição indevida de um instrumento típico do direito privado para as instituições políticas.
Essa é uma crítica bastante comum do pensamento contemporâneo, no essencial correta, quando voltada contra os argumentos jurídicos para explicar o funcionamento de governos representativos democráticos, mas que, projetada no passado pré-democrático da tradição, acaba por perder aspectos interessantes, aos quais eu vou acrescentar um. Ocorre que o contrato, especialmente em seu status hipotético, como se, na terminologia kantiana, nunca é tomado como ato privado. Rousseau o chamou de social. E sua pretensão é justificar o poder soberano, trazendo à tona a questão do consentimento, como fundamento da legitimidade desse poder. O ponto não é que o poder do Estado emerge de uma barganha real entre governantes e governados, ou entre os próprios governados, mas sim que o soberano sempre deveria orientar a sua ação na busca do consentimento dos governados. Isto é, na suposição de que fossem eles fazer uso de sua própria razão, eles considerariam os atos do soberano aceitáveis. E, portanto, o soberano mesmo deveria formular seus atos em termos que pudessem ser aceitos. Assim, ao elaborar os atributos essenciais da soberania, esses autores, na verdade, procuraram já adiantar quais seriam os termos mínimos de um consentimento possível. Essa construção, sem dúvida, envolvia também a consciência crescente de que dotar esses termos com um conteúdo que privilegiasse uma certa opção religiosa, num contexto de quebra da unidade espiritual da Europa em torno da Igreja Católica, tendia a ultrapassar os limites de uma aceitabilidade geral. Assumindo o pluralismo religioso, a ideia do contrato, a seu próprio modo, também apontava para o abandono de um fundamento teológico do Estado. Sem necessariamente rejeitar a dignidade da vida religiosa, a política orientada pela noção de um soberano representante de todos os seus súditos se via compelida a afirmar a autonomia desse mundo, a autonomia do humano. Cá embaixo deveria significar exatamente isto. E aqui, digamos assim, a ideia de Estado soberano secular, eu não estou associando a negação digamos assim, do espírito religioso, mas a ideia do pluralismo religioso, né? A menção ao religioso e ao teológico político nos remete ao problema das relações entre a representação e a crença. Na verdade, longe de mim identificar o conceito de crença ao de fé religiosa. Há muitos tipos de crença, a religiosa sendo apenas um deles, o qual, aliás, também admite uma série de subtipos. Como fenômeno mental subjetivo, admitamos, as crenças, de fato, se assemelham muito entre si. Elas sempre têm uma dimensão intelectual ou racional, por um lado, e uma dimensão emotiva ou afetiva, de outro. Porém, tais dimensões se interceptam de maneira muito peculiar em cada tipo de crença. Na tradição filosófica moderna, o problema dessa intersecção é resolvido na faculdade da imaginação, um espaço em que as ideias se associam das formas as mais variadas, possibilitando a passagem do existente para o não ou o inexistente. Não só para o que deixou de existir ou ainda poderá existir, mas também para o completamente onírico e fictício. Mas mesmo nesse caso, a crença contém elementos que excedem o subjetivo e o psicológico, né? Ou seja, não estou querendo reduzir a crença a um fenômeno psicológico. Ou seja, a crença sempre remete para algo fora do universo mental, até para que ela tenha um efeito prático. E foi precisamente para explicar a sua efetividade prática que David Hume, um dos filósofos que mais se dedicaram ao estudo do fenômeno, propôs uma remissão necessária de toda crença a um sistema de realidades, aquilo que ele chamou de sistema de realidades. Em suma, a crença, para se tornar um ato mental distinto e efetivo, tem de supor realidades que excedem e são relativamente independentes do sujeito que crê. Em outras palavras, e me perdoem o uso do jargão filosófico outra vez, ela remete a objetos ontológicos. As crenças são, então, estados de consciência especiais, uma junção do intelecto com os afetos por via da imaginação, cujo segredo é a referência sistemática a esses objetos. Isso significa que podemos distinguir as próprias crenças entre si segundo
seus distintos objetos